tecendo memórias, contando histórias. Os 55 anos da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e as perspectivas do devir. A FEUFG historicamente se constituiu como locus de encontros, debates, de movimentos sociais. Se tornou importante referência dentre os prédios da Praça Universitária e vem carregando uma história de luta em prol da educação pública e de qualidade no Brasil. Nesse sentido, torna-se fundamental que comemoremos os 55 anos de seu aniversário, sobretudo após os 4 anos de ataque mais intenso à ciência e às instituições públicas nacionais. Hoje, mais do que nunca é hora de reconhecermos essa história. Trazê-la é uma forma de resistência. Toda instituição educativa se constitui em um contexto social, político, de combates e de interações entre seus sujeitos. A seguir, veremos alguns recortes de memória. Goiânia era uma cidade jovem, a UFG e a FE não estavam criadas. Nasci em Buriti Alegre no dia 1º de outubro de 1928. Estou nos 80, portanto. Em 1944, nós mudamos para Goiânia com muita dificuldade. Era tempo da guerra, aqui tudo era racionado: açúcar, sal, farinha de trigo, óleo para cozinha, gasolina. Saímos de lá 4 horas da manhã, chegamos aqui às 8 da noite. No dia seguinte, a minha mãe nos levou para o Ateneu, onde eu fiquei até 51 e comecei a dar aulas em 1949. E terminado o curso secundário, o Clube de Engenharia criou uma escola de engenharia, mas não providenciou o tanto quanto precisava para instalar a escola. Veio um fiscal do Ministério da Educação, o tal senhor João Dutra, e não tinha quase nada preparado. Então ele deu um parecer contrário à criação da Escola de Engenharia do Brasil Central, aqui em Goiânia. Nós ficamos desesperados, reunimos os estudantes, vamos trabalhar, vamos. Fizemos uma comissão de 5 estudantes, vestibulando. Um deles se chamava Azulino Ferreira do Amaral, que faleceu há poucos dias. O outro era o Júlio Cesário de Souza e Brás Ludovico de Almeida. Esse grupo de estudantes também compôs a Frente Universitária Pro Ensino Federal. Os cursos de Direito, Farmácia, Odontologia, Engenharia, Música e Medicina foram os primeiros cursos da Universidade Federal de Goiás, que foi criada em 14 de dezembro de 1960. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras fora criada em 1962, e essa seria essencial para a criação de uma universidade. Os cursos de Letras, Pedagogia, Matemática e Física tiveram início em 4 de março de 1963. Em 1968, a Faculdade de Educação foi criada. Algumas vozes nos ajudam a compreender o processo de construção dessa colcha de memórias que é a Faculdade de Educação. A seguir, depoimentos de professores que representam parte dessa instituição. Meu nome é Ildeu Moreira Coelho, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás há um punhado de anos, Estive lá como professor por 52 anos, minha trajetória e da trajetória da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, que praticamente coincide com a minha existência lá na faculdade também. À medida em que a faculdade começa a ser estruturada no início de 1969 e em 16 de março de 1970, eu, após um concurso público sendo aprovado, eu fui contratado em 16 de março de 1970. O professor Cruciano foi reitor até 78. Depois assume. A Simira é reitora de 82 a 86.
Isso. Professora Cassimiro, da Faculdade de Educação, assume o reitorado, eleita, ainda na ditadura militar, né? E vai até iníciozinho de 86, o reitorado dela. O professor Joel, da Faculdade de Educação, era o pró-reitor de graduação da professora Cassimiro. Quando a gente faz a reforma da pedagogia, o que tinha fundamental? Tinha uma ênfase maior, não na instrumentalidade. Nós, ao propor e aprovar que nós não formaríamos mais as habilitações, aquela carga das habilitações ia sair. O que nós centramos? Nas disciplinas básicas da formação teórica do curso de pedagogia. Então, o que nós teríamos e tínhamos na proposta aprovada e realizada, não executada não, realizada, tornada real, até uma outra reforma que rompeu com isso, e eu volto a dizer, equivocadamente, numa instrumentalidade terrível. A nossa não, era uma reforma que estava pensando numa formação teórica que desse condição da pessoa, que não era teoria abstrata, era uma formação sólida em sociologia, em psicologia, em história da educação, em filosofia. Essas disciplinas com uma carga horária de 192 horas ano. 6 horas aulas, 32 semanas, cada uma. Todas elas. Meu nome é Sandra Mara Matias Chaves, eu sou pedagoga, formada pela Faculdade de Educação em 1900. Minha colação de grau foi em 1982, eu concluí em 1981. A minha história com a Faculdade de Educação começou quando eu entrei como aluna no curso de Pedagogia. E já no início do curso, eu me encantei com as atividades, especialmente com as atividades de eventos, né? E já comecei a me envolver com monitoria, atuei como bolsista de projeto de pesquisa, bolsista de iniciação científica e comecei a me envolver com as atividades acadêmicas na Faculdade de Educação. Voltei para a Faculdade de Educação em 1988 como aluna do mestrado em Educação. Foi a segunda turma do mestrado em Educação da Faculdade de Educação. E daí em diante a minha proximidade com a Faculdade de Educação foi crescendo, né? Como estudante do mestrado, depois como professora substituta, como professora de um curso denominado à época de Esquema 1, né? Que era uma complementação que a Faculdade de Educação oferecia por meio de um projeto. Sempre defendi a Faculdade de Educação como um espaço que tem um papel fundamental no campo da educação e no campo da formação de professores, né? Para mim, a Faculdade de Educação é um eixo, né, no que diz respeito à formação de professores para educação infantil, primeira fase do ensino fundamental. Eu penso que esse papel é um papel extremamente importante. E quanto mais a Faculdade de Educação cumprir esse papel de formar professores com qualidade e, é claro, defender uma educação de qualidade, defender, que eu acredito que também é papel da Faculdade de Educação, a defesa, né, da educação de qualidade, da formação de professores com qualidade, de plano de carreira para os professores, de condições melhores, né? Eu acho que juntamente com a formação, a Faculdade de Educação tem esse papel também de defesa da educação, de defesa dos professores, de defesa da carreira para os professores, de valorização dos professores, né? De remuneração adequada, de planos de carreira, de melhores condições de trabalho, porque a educação, ela muda um país. Em Goiânia, eu tive um contato na Casa da Juventude, que hoje nem existe mais, né? Mas um espaço de formação de jovens, onde eu comecei a militar com a educação popular na periferia de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. Isso me foi possível porque eu tive uma oferta para trabalhar
na administração dessa Casa de Juventude. Foi aí que eu conheci a UFG, porque nesse coletivo que eu passei a compor, trabalhando na Casa da Juventude em 92, haviam colegas que tinham passado pela UFG e me chamaram primeiro para conhecer uma primeira especialização que estava saindo à época, que era em políticas públicas. Como eles já conheciam o meu trabalho de alfabetização, eles falaram, olha, eu acho que o seu trabalho tem tudo a ver com política pública de educação. Eu me submeti à seleção, passei, e meu primeiro pé dentro da UFG foi lá no Campus 2. Lá no Campus 2 eu encontrei colegas que me disseram assim, mas como? Você trabalha com alfabetização popular? Você trabalha com educação de adultos? Você já conhece o pessoal da Faculdade de Educação? Eu falei, não faço ideia de quem você está falando. Aí, por conta desse não faço ideia, a colega falou assim, não, você tem que fazer mestrado lá na Faculdade de Educação. Eu falei, mestrado? O que é isso, menino? Aonde que eu vou fazer mestrado? Minha entrada aí no mestrado foi um pouco assim, um choque, né? Porque a gente não tem, de fato, contato com as pessoas, né? Eu realmente não conhecia as pessoas. Mas eu te diria, sabe, Cristina, que foi tão bom encontrar pessoas que, olhando alguém que é desconhecido, acolhe, né, e cuida. E eu atribuo a minha experiência positiva na Faculdade de Educação a essa acolhida, né? E ela não é uma acolhida apenas afetiva, ela é uma acolhida também intelectual. Sabe, eu consegui, com as pessoas que me formaram na Faculdade de Educação, a ter, de fato, uma visão muito mais abrangente daquilo que era, inclusive, a minha tarefa. Última coisa que eu preciso dizer, né? Aliás, eu conheci essa figura na Faculdade de Educação, né? Antônio Gramsci, que me foi apresentado pela Canezin, na disciplina que eu fiz com ela e a Anitta, né? E depois, assim, a partir dos estudos do Luiz Dourado, é que eu tenho utilizado o Gramsci como referência para discutir Estado, política, a questão da subalternidade, desde o mestrado. Então, eu também venho parar aqui muito em função desse referencial aí com a faculdade. Porque o projeto MEC-USAID e o acordo BIRD 3 estabelecia e cumpriu no Brasil inteiro o projeto de tirar as universidades do centro das cidades, do contato com a vida urbana, o movimento, porque é muito fácil estar na praça universitária e descer para o centro em movimento, em passeata, em atos públicos, né? Fácil de juntar, fácil de concentrar e fácil de ser visto. E aí o projeto da ditadura era levar os campi para longe da cidade. E aqui levar lá para o Campo Samambaia é muito legal, muita árvore, macaquinho, coisa mais fofa. Só que serviu a um projeto de distanciar, inclusive fisicamente, a universidade da sociedade, por conta da força dos movimentos sociais que a universidade envolvia. E aqui, a Faculdade de Educação sempre foi espaço de aglutinação, de movimento, de convergência dos movimentos sociais. É um espaço que as pessoas há décadas procuram para se reunir, para organizar movimento, para retomar entidades, e é um espaço aberto politicamente e geograficamente para isso. E durante a ditadura, a intenção foi tirar a Faculdade de Educação daqui, para levar para o campus. Já levaram o Colégio de Aplicação, é para levar aqui a Faculdade de Educação. Inclusive porque é uma das poucas universidades, poucos cursos da universidade que tem aula à noite, com alunos trabalhadores que têm que vir para um lugar minimamente acessível para assistir aula. E aí, inventaram que esse prédio estava caindo. Inventaram que o prédio estava caindo. E interditaram o prédio, colocaram um monte de madeira segurando as pilastras, segurando o teto, os andares e tal, e dizer, não pode mais. Aí, o que aconteceu? Houve movimento, houve resistência, não levaram o campus, não levaram a Faculdade de Educação para lá, e o prédio não caiu. Depois, quando eu era estudante, no final da década de 80, a tentativa foi levar todos os prédios aqui da faculdade, da área da Praça Universitária, para o campus. Houve um grande movimento,
na época eu participava ativamente do movimento estudantil, para não deixar isso acontecer. Muito aconteceu, muito foi levado, mas muito não foi levado. Havia um acordo, a gente nunca conseguiu o documento que comprovasse, mas havia uma intenção de ser vendido toda essa área para a Incol, que é uma empreiteira que faliu, dando cano em milhares de pessoas, não é? Então, esse espaço da Faculdade de Educação é espaço de resistência desde que se instituiu. Desde que a Faculdade de Educação foi constituída como unidade independente em 1968, período mais violento da ditadura, e nunca deixou de, mesmo com lutas internas, construir enfrentamentos em defesa da ciência, da liberdade de expressão e da democracia. Sim, eu me chamo Jed Guimarães. Eu vim para a Faculdade de Educação em 1994. Eu havia concluído o mestrado em 93, final de 93, iniciei a minha carreira acadêmica, continuei a minha carreira acadêmica aqui na UFG a partir de 94. E, é claro, a Faculdade de Educação, como já disse, ela é uma instituição muito aberta, né? Uma unidade acadêmica muito aberta. E, inclusive, foi aqui funcionou por muito tempo a sede da associação, né? Que é da ADUF. Ela funcionou aqui no pé da Faculdade de Educação por muitos anos. E foi aqui também que começou uma greve nacional, no início da década de 80, sendo a UFG, e particularmente aqui no auditório da Faculdade de Educação, que essa greve nacional foi desencadeada, né? Então é um marco significativo da Faculdade de Educação enquanto uma instituição que está sempre na vanguarda e também na resistência a tudo aquilo que diz respeito a discurso, a práticas antidemocráticas, antipopulares, né? E assim por diante. Durante a ditadura, aqui funcionava também todas as ciências humanas, né? Aqui na própria faculdade, era a Faculdade de Ciências Humanas e Letras. Então aqui funcionava o curso de História, funcionava o curso de Geografia, funcionava o curso de Ciências Sociais e também o curso de Pedagogia. Então esse conjunto, né, que é das Ciências Humanas, funcionava aqui. E as Ciências Humanas teve muitas perdas, né, em Goiás pela ditadura. Alguns foram presos, outros exilados. A gente pode citar, por exemplo, o professor Orestes Gomes, que foi aqui dessa unidade, né, na época da ditadura, e ele sofreu todas as consequências, né, da ditadura, portanto, do golpe militar. Aquilo, né, aquilo, a expressão dela, né, aquilo aqui. Eu disse que era um curso, né, que havia sido aprovado pelo Conselho Diretor e pela Universidade, que estava acontecendo aqui um curso de pedagogia vinculado ao movimento dos trabalhadores sem terra, né? E ela ficou muito incomodada com aquilo, né? Porque ela, portanto, um espaço de acampamento tem tudo, né? Inclusive roupa de pessoas no varal, né? Que se pôs um varal, né? Para secar as roupas que eles lavavam, né? Então aquela cena toda parece que a incomodou muito, né? Ela foi e me disse que o que a gente pode fazer contra isso, né? Palavras dela. Esse povo é como um câncer, né? Eles vão ocupando e de repente estão tomando conta de tudo. Olha o que virou essa faculdade, né? Então uma expressão muito forte, né, que eu acabei escutando na minha frente. Eu disse: olha, professora, a senhora podia então pôr essa posição na próxima reunião do Conselho Diretor, que a gente poderia discutir essa questão que a senhora põe, né? É claro que ela não pôs em discussão, mas é uma coisa que é tão absurdo, né? É tão absurdo uma fala dessa, que a gente assusta, não acredita que aquilo acontece, e na verdade aconteceu, e no fundo acontece todo dia de várias formas, né? Eu sou Luiz Dourado, professor titular emérito da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, e é uma alegria participar deste momento de celebração dos 55 anos da Faculdade de Educação. A minha trajetória foi marcada por esta instituição, né? Uma vez que desde o início dos anos 80 eu já transitava na Faculdade de Educação como aluno das licenciaturas em Ciências Sociais, né? Cursei aqui as disciplinas relativas à formação de professores. Fui também monitor de Sociologia da Educação nesse período, né? Nesse período fui monitor e me aproximei muito das questões educacionais, já tendo uma vinculação
com as políticas educacionais, né? Participando já desde 86 da ANPED, depois da ANPAI, não é? E essa trajetória com as vivências na faculdade foram muito importantes na minha construção como educador, né? Como profissional da educação. Vou para o doutoramento na UFRJ, né? E ao retornar me integro ao programa de pós-graduação em educação como docente, né? E participei da criação do doutorado em educação no nosso programa, né? Quer dizer, então, fui aluno da primeira turma de mestrado desse programa e depois me integro a esse programa da criação do doutorado. Então, momentos assim realmente muito ricos, né? Participei também da discussão e fui favorável à criação do curso de psicologia na Faculdade de Educação. Acho que foi uma atividade bastante importante, né? Quer dizer, criarmos mais esse espaço formativo no ambiente da Faculdade de Educação. Então, sempre tive uma participação também atuante nos processos, nas discussões, nos encaminhamentos, né? E nós temos mesmo que celebrar esses 55 anos, né? Celebrar uma unidade acadêmica da UFG que é bastante comprometida, né? Que contribui muito para o pensar, para a reflexão sobre as políticas públicas, as políticas educacionais em particular, né? E que tem uma contribuição histórica. Então, fazer parte dessa história, né? Ser parte constitutiva dessa história, me alegra muito, né? E eu quero mais que a gente possa comemorar mais e mais, né, o aniversário, digamos assim, da Faculdade de Educação, né? Então é uma alegria grande. Poderia falar aqui de outros movimentos, mas eu agradeço também a esta Casa de Ensino porque ela me concedeu a maior honraria que um professor poderia receber, que é de ser professor emérito desta casa e da universidade. Então, a Faculdade de Educação, todo o meu reconhecimento e o meu abraço fraterno. Sou professora Lueli Duarte, atualmente direção da Faculdade de Educação. Eu vim fazer eu sou formada em psicologia e eu vim fazer um curso de especialização de psicopedagogia, na primeira turma de psicopedagogia em 93. E estava fazendo esse curso de especialização, foi a primeira vez que eu vim aqui. Eu não tinha muita proximidade com a Faculdade de Educação. E no ano de 94, já no segundo ano do curso, né, eu me deparei com um edital de concurso público para a área de psicologia da educação. Como eu sou formada em psicologia, olhei a licenciatura e falei, quem sabe, né? Essa época eu morava em Anápolis, eu trabalhava na APAI de Anápolis e fazia atendimento na OSEG, eu era a única psicóloga pública, né, num CAIS de atendimento público da OSEG de Anápolis. E fazia especialização aqui. Enfim, eu falei, vou aceitar esse desafio, quem sabe eu volto para Goiânia. Eu estava querendo voltar para Goiânia e aí eu me inscrevi no concurso, passei no concurso, fui selecionada, aprovada, né? E comecei a trabalhar na Faculdade de Educação. Então, em 95 eu ingresso aqui, em janeiro de 95, eu ingresso na Faculdade de Educação. Já são quase 30 anos que eu estou aqui. E eu não tinha nenhuma experiência em ensino superior. Minha experiência era na educação básica. Eu atuava como professora, depois como eu estava em espaço como a PAI, eu trabalhava lá como psicóloga e também como professora. Então eu tinha essa experiência. E eu aprendi a ser professora universitária aqui nesse espaço. Então assim, a Faculdade de Educação me formou como professora que eu sou hoje. Eu tenho grande assim, reconhecimento pelo trabalho formativo que eu adquiri e constituí aqui junto com os colegas da faculdade, da minha área primeiramente, Psicologia da Educação. Aí eu devo muito a minhas colegas que me recepcionaram e que me ajudaram a me formar, a saber por onde eu tinha que trilhar, de todas as formas, de um programa de disciplina, a seleção de textos que eu tive que me desdobrar para estudar, porque eram coisas que eu tinha visto na minha graduação, outros autores que eu nunca tinha estudado, vim estudar e conhecer na Faculdade de Educação. Então foi um privilégio. Então eu devo muito a Mona, que entrou junto comigo, professora Marília Gouveia, que foi assim também uma base de
todos os sentidos de apoio emocional, intelectual, de orientação. Então, assim, foi uma pessoa assim, fantástica na minha vida. Não por acaso, eu vou para o mestrado e faço mestrado e doutorado na Faculdade de Educação, e a Marília é a minha orientadora nos dois momentos. Então, assim, uma contribuição enorme, eu tenho assim, um reconhecimento, um carinho enorme pela Marília, por tudo que ela fez e por tudo que ela contribuiu para a minha formação. E Mona como uma companheira assim, muito presente. Então, me ajudava muito nas minhas dúvidas. E fora os colegas, porque eu ia atrás de um e atrás do outro. O que eu faço? Como é que eu faço isso? O que eu faço agora? Entendeu? Porque foi um aprendizado. A parte teórica eu resgatei. Então, é interessante a gente pensar assim, dos conhecimentos fundamentais para ser professor. Então, eu tinha uma boa base das teorias psicológicas com as quais eu comecei a trabalhar aqui. Outras, como eu te dizendo, eu tive que aprender por parte do próprio esforço com os colegas. E outros na prática. Então, assim, os conhecimentos teóricos, os conhecimentos específicos, e a prática também me formou. Assim, esse foi meu ingresso aqui, e como professora, né? E aos poucos, em todos os espaços, assim, as coisas foram se descortinando, e eu fui cada vez mais me adentrando no campo da educação. Embora o campo da educação tenha sido meu interesse desde o início, no curso de psicologia. Então, assim, eu devo muito à faculdade. Assim, eu tenho acho que o que eu faço é em retribuição a tudo que a Faculdade de Educação, a Universidade Federal de Goiás, me oportunizou desde o meu ingresso aqui. Foi realmente, assim, fantástico. Sou outra pessoa depois que eu entrei aqui.